Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula, a esse módulo, a esse curso. Aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre inteligência artificial e provavelmente você já veio da comunidade ou se não veio da comunidade ainda está um pouquinho perdido sobre o que é inteligência artificial, como é que funciona esse mercado, como é que eu crio um agente de IA, como é que eu instalo o N8N, por exemplo, o que é um servidor. Então pode ficar tranquilo, aqui nós teremos 4 aulas do básico ao avançado, para você que ainda não entende nada sobre inteligência artificial, para você que ainda não construiu o seu agente de IA, ou até mesmo você que já tem contato com automações, N8N e pretende entender um pouquinho melhor todos os pontos e como é que a gente faz um agente de inteligência artificial do começo até a venda. Então fica tranquilo, a gente vai tratar tudo aqui detalhadamente, nos mínimos detalhes, 100% de tudo que você vai precisar. Desde a parte de infraestrutura, parte de construção de um agente de IA, a parte de venda e o mais importante, essa aula aqui, a parte introdutória, onde eu vou trazer todos os pontos e explicar de modo detalhado tudo o que você precisa saber. Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador e eu vou te explicar um pouquinho melhor primeiro sobre quem vai te ensinar esse curso. Então, quem não me conhece, prazer, meu nome é Elbert. Eu trabalho com automação há muito tempo já, desde a parte de quando não era hype de inteligência artificial, né? Não tinha ChatGPT, a gente já implementava isso de modo industrial. Então eu sou formado em engenharia da automação, trabalhei com automação industrial durante um bom tempo. Trabalhei na época que era o hype também, que eram impressoras 3D, quando lançaram as impressoras, a gente chegou a desenvolver um modelo de impressora 3D fabricada aqui no Brasil. E essa questão aqui, eu queria te dar um overview só, te trazer um pouquinho, achei algumas imagens aqui antigas também, e te mostrar um pouquinho dos projetos que eu já trabalhei antigamente. Então, essa aqui é uma foto de 2018, eu nem lembrava dessa foto, fui buscar ela hoje, dentro das notificações lá do Instagram. Isso aqui, a gente já trabalhava com inteligência artificial para a parte de visão de industrial. Basicamente aqui, ó, a gente vê uma câmerazinha. Deixa eu só mudar aqui, ó. A gente vê uma câmerazinha. Essa câmera, ela tinha inteligência artificial na época já. E esse projeto aqui é bem bacana, que aqui, ó, a gente vê uma panela, né? Onde tinham essas castanha do Pará mesmo, e a gente precisava fazer inspeção de castanhas do Pará. Olha que projeto bacana. E essa castanha, ela vinha aqui, ó, por esse duto, caía aqui em queda livre, e a gente tirava uma foto dela instantaneamente para fazer uma análise. Aqui tem um caso de como ficava, ó. Então aqui a gente tem uma castanha do Pará, tá vendo essas luzes ultravioletas que a gente coloca aqui? Realmente para a gente poder analisar as falhas dentro de uma castanha. Então era um sistema 100% autônomo de análise de castanhas do Pará para ver se a castanha do Pará ela estava boa e para ver se ela ficava no Brasil ou ia para exportação, porque o material exportado a gente sabe que o brasileiro ele sempre exporta tanto café quanto qualquer outro bem de consumo, os melhores eles mandam para exportação pela questão da moeda, né? Então aqui, ó, a gente vê uma castanhazinha e as iluminações e como é que ficava esse projeto, né? Olha que bacana. Aqui tinha câmera, né? Aqui todo esse sistema que a gente viu aqui das iluminações e castanhas, e ela era plotada, as fotos aqui, ó, a castanha ela aparecia assim. E a gente utilizava inteligência artificial em um software para analisar, ver se a castanha estava boa, se ela estava ruim, se ela tinha marcas, se ela ficava no Brasil, se ela ia para exportação. Então esse aqui é um ambiente fabril, né, onde eu trabalhava. Essas câmeras elas já vinham com um sistema próprio embutido, se chama Cognex, né, essa marca aqui, e a gente montava toda essa estrutura, desenvolvia toda a questão de análise. Deixa eu ver, aqui a gente tem mais uns projetos bacanas que eu trabalhei também. Esse aqui é um MIR, né, é um robô autônomo que ele trabalhava em ambiente fabril também. Isso aqui é todo o mapeamento 3D a laser que a gente fazia, desses lasers que ficavam aqui, né? E esse sistema, ele tinha inteligência artificial, esse robô, ele andava pelo ambiente fabril de forma autônoma, cumprindo as funções. Então a gente dava funções para ele, a gente vê N8N, né? Muito fácil de ver. Mas aqui, ó, eu trabalhei em ambiente fabril mesmo, trabalhando com inteligência artificial, isso aqui, ó, em 2018. Já aplicava isso aqui, já aplicava a tecnologia pela minha formação, por tudo que eu estudei na época, a gente já trazia isso. E basicamente esse robozinho aqui, ó, ele era 100% autônomo, tá? Isso aqui ele rodava baseado
em toda a estrutura que a gente fazia aqui de coordenadas para ele. Ele tinha liberdade, então se tivesse, por exemplo, se um funcionário passasse na frente, ele desviava a rota e voltava o caminho 100% usando IA. E aqui, ó, ele tinha esse braço, onde ele acoplava isso aqui a alguns carrinhos, né, dentro da fábrica, e buscava esses carrinhos, levava de um ambiente para outro. Às vezes é uma automação de sequência, em vez de ter um funcionário, às vezes, carregando esse carrinho, né, carregando esse peso, essas peças e tudo mais, a gente fazia toda a programação, que a gente chamava isso de MIR, né, que era da própria marca, que era realmente um robô autônomo. Então eu trabalhei tanto na parte computacional de visão, que a gente chamava sistemas de visão, né? Então a gente tinha uma câmera e utilizava inteligência artificial para analisar imagens, quanto também para a parte realmente de programação, de robôs, de sistemas autônomos. E é isso, trazendo um pouquinho aqui sobre a parte, o pessoal sempre fala, né, Albert, você tem formação, o que você estudou, como é que você aprendeu isso? Então tá aqui um pouquinho dos meus diplomas. Eu sempre busquei especialização, vocês vão ver, eu sempre falo sobre isso, que é o quê? O conhecimento é a única saída que a gente tem. Então busquem conhecimento, estudem, se profissionalizem. Por quê? Porque uma pessoa hoje no mercado que ela tem um entendimento, mas ela não está em busca constante de informação, busca constante de conhecimento, ela acaba caindo no mercado, ela acaba brecando, né? A gente brincando, acaba brecando por quê? Porque o mercado é cíclico, o mercado é cheio de atualizações, ainda mais inteligência artificial, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O mercado ele é bem disruptivo em relação a isso. Então quem não está aprendendo, quem não está estudando, quem não está buscando conhecimento toda hora, com certeza vai ser tomado pelo mercado. Mas, ponto importante, você está aqui, você está buscando conhecimento. E hoje você vai ter uma aula muito importante, que é uma aula introdutória, onde a gente vai fazer basicamente um nivelamento geral. A gente vai falar sobre API, ChatGPT, o que é um webhook, o que é um agente de inteligência artificial. Vou entrar aqui um pouquinho aos pontos de ferramentas, o que é um servidor, o que é uma VPS, o que é esse N8N que vocês tanto falam, que vocês tanto postam aí. Se você já teve contato, com certeza você já sabe, mas é importante aqui, a gente vai trazer alguns pontos, informações importantes aqui, né, alguns pontos importantes, e vai falar um pouquinho sobre a parte de custos também, quanto custa ter um agente de inteligência artificial e quais custos são esses, né? Então a gente utiliza ferramentas open source, mas a gente precisa de uma infraestrutura. E também aqui um pouquinho do que para que serve esse agente de inteligência artificial, né? Para que a gente vai fazer isso, para quem que a gente vai vender isso. Então bora lá, sem mais delongas aqui direto pro. Eu tenho certeza que você já deve ter visto isso, já deve ter se deparado com um chatbot que a gente chama, né? Que é basicamente aquele agente, não é um agente de inteligência artificial, né? Mas é um robozinho que fica lá no WhatsApp, que ele fala assim, digite 1 para falar com o financeiro, digite 2 para falar com o comercial, digite 3 para falar com vendas. Enfim, isso é o que a gente chama de chatbot. E qual que é a principal diferença entre um chatbot e um agente de inteligência artificial? A principal diferença é a questão de inteligência. Então, o chatbot, imaginem como uma programação burra. Por quê? Porque você vai precisar dar uma entrada específica para que um gatilho, né, uma entrada de gatilho específica para que esse chatbot siga um fluxo, siga uma frequência aqui. Quando a gente fala um pouquinho sobre inteligência artificial e agentes de IA, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu não preciso dessa resposta fixa. Eu posso dar uma resposta em áudio, eu posso dar uma resposta em imagem, eu posso escrever 10, DZ, eu posso digitar o número 10, eu posso falar bom dia, quero a opção 10. Por quê? Porque ele vai conseguir interpretar isso aqui de forma dinâmica, não é uma entrada fixa, né? Aqui não, aqui a gente tem uma entrada fixa. Então, por exemplo, e o vencimento? Qual dia fica bom para você? Escolha abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu digitar a opção 7, vai funcionar? Não vai. Por quê? Porque ele está programado só para 6 opções. Se eu colocar aqui, em vez de digitar o número 6 aqui, eu escrever 6 ou eu mandar um áudio 6, quero a opção 6, vai funcionar? Não vai. Por quê? Porque isso aqui é um chatbot, é um sistema burro, onde ele precisa de um gatilho específico para fazer um disparo de uma mensagem específica. Quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em agentes de IA,
A gente avança um pouquinho. Por quê? Porque ele não depende mais de um gatilho específico. Esse gatilho não precisa necessariamente ser um texto, ele pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um áudio. E aí, o que é o agente de IA? Na prática, explicando aqui de forma simples, eu gosto de resumir bastante, eu gosto de ser bem didático aqui e não vou entrar muito ao mérito aqui de falar coisas mais avançadas nessa primeira aula. Por quê? Porque essa primeira aula é para nivelar. Então, se você não sabe o que é um agente de IA, você vai entender aqui de forma bem simples. Qual que é a função de um agente de IA? O que a gente tem de diferente de um chatbot? É o que? A gente dá inteligência para ele. Imagina que agora ele tem um cérebro e a gente, além desse cérebro, a gente tem a memória como se fosse um humano. Então ele vai conseguir interpretar coisas que a gente falou ontem para ele, que o chatbot não conseguiria. Ele vai conseguir integrar outros sistemas, que a gente vai ver aqui um pouquinho depois sobre o que é essa tal de API, o que é esse acesso aí que a gente consegue dar para IA, para esse agente de IA. Ele consegue fazer tarefas de forma delegada, organizada. Então eu posso falar para ele, quando o cliente vir falar sobre financeiro, eu quero que você, quando ele te pedir um boleto, eu quero que você vá lá e gere um boleto para ele dentro de uma estrutura, por exemplo, um Asas, um Mercado Pago, qualquer estrutura que seja financeira, né? Uma fintech, vamos dizer assim. E aqui uma ação de automação com controle humano. Basicamente, o agente de IA ele consegue ter essa interação. Então vamos esmiuçar esses pontos aqui. O que seria dar uma memória para esse agente de IA? É o que a gente chama de contexto. Contexto é o quê? É quantas informações ele vai entender baseado no contexto que ele tem. Então, de forma simples aqui, explicando o que seria o contexto. Contexto, vamos dizer assim, a gente começou a aula lá, eu te explicando quem eu sou, né? E a gente já falou sobre chatbot e já falou sobre, a gente está agora falando sobre agentes de IA. Quais são os contextos que a gente tem? Agora você sabe quem eu sou, certo? Então, contexto 1. Você sabe o que é um chatbot. Eu te mostrei aquele videozinho ali, aquela imagenzinha ali sobre o que é um chatbot. Digite 1 para isso, digite 2 para isso. E agora a gente está em agentes de IA. Então a gente tem 3 contextos na memória. Se eu determinar que esse agente de IA ele vai ter 3 contextos, ele vai poder analisar, né, uma base de contextos de 3, quando eu trouxer o quarta temática, que seria a próxima temática aqui, ele vai esquecer da primeira. Então a memória é isso. O contexto que eu dou para um agente de inteligência artificial é esse. E a quantidade de contextos, basicamente, é a quantidade de contextos que ele vai manter, vai armazenar em memória antes de apagar o primeiro. Então se a gente eu comecei aqui a aula explicando quem eu sou, quando a gente for para o próximo contexto, o agente ele vai esquecer o primeiro. Por quê? Porque ele vai manter uma faixa de 3 contextos sempre. Imagine aqui, que a gente vai ter contexto 1, contexto 2, contexto 3. Eu vou pular aqui rapidinho só para explicar isso de forma dinâmica, mas se lá na memória aqui, a gente tem a memória do meu agente, eu tenho a quantidade de contexto aqui, janela de contexto, certo? Se nessa janela de contexto aqui, não se apeguem a essa parte avançada ainda, só estou trazendo de forma visual. Se nessa janela de contexto aqui eu tenho 4, então eu tenho uma janela de contexto de 4, e aqui eu tenho 4 contextos. Opa! Deixa eu só puxar isso aqui para cá. E aqui eu tenho 4 contextos. O que vai acontecer? Quando eu entrar num quinto contexto, quando a gente for falar de uma outra coisa, o que vai acontecer? O meu agente de IA vai esquecer desse primeiro contexto. Então ele vai deixar de existir. Por quê? Porque a minha janela de contexto agora, ela continua 4. Tá vendo? 4 quadrados aqui. Antes eu tinha uma janela sem esse aqui, Por quê? Porque eu ainda não tinha esse quinto contexto. Então eu tinha esse carinha aqui e eu tenho a janela de 4 contextos. Quando eu entro com um novo contexto, eu acabo esquecendo o primeiro. Então é assim que funciona a janela de contexto, assim que funciona a memória de um agente de IA, trazendo de forma dinâmica. De novo, aqui é só uma introdução para você poder entender. Fica tranquilo se você ainda não conseguiu, onde é que eu vou usar isso, quando que eu vou usar. Aqui a gente está explicando o que é um agente de IA. Então o agente de IA é um sistema inteligente que ele possui uma memória, certo? Você não possui uma memória? Você lembra das coisas da sua infância? Não lembra? Você lembra o que você fez ontem? Você lembra o que você comeu ontem? Às vezes você não esquece das coisas? Então é isso. Janela de contexto. Às vezes é o quanto tempo você consegue armazenar uma informação antes de esquecer ela para analisar.
Então, se você está numa consulta de nutricionista e a tua nutricionista pergunta para você o que você comeu ontem, você vai ter que acessar essa janela de contexto para lembrar o que você almoçou ontem para contar para a nutricionista, entendeu? Basicamente é isso. Você é um agente de IA, que você tem esse acesso à memória e você tem uma janela de contexto limitada. Eu não lembro, por exemplo, o que eu comi na segunda-feira passada. Se eu não tiver um acesso aqui, ó, bacana, ó, vamos fazer. Se eu não tiver um acesso aqui ao meu banco de dados, que seria, por exemplo, eu olhar lá no meu celular, se eu tirei uma foto, por exemplo, do meu prato de almoço para lembrar o que tem nesse prato, então aqui fazendo um ponto às ferramentas, né? Então, ferramenta seria o quê? O meu celular, se eu não puder olhar lá no meu celular, ver a foto do que eu comi na semana passada, eu não vou ter essa informação. Então, só analisando a minha memória, talvez o agente de IA não performe também. Então, trazendo modos simples, modos reais, claro, isso aqui é lúdico, né? Eu estou supondo essas informações só para que fique simples aqui para ti. Espero que tenha ficado clara essa parte. E aqui vamos para outros pontos. Já que a gente falou um pouquinho sobre essa questão aqui de buscar ferramentas, né? Eu analisar o meu telefone, por exemplo, para analisar as imagens, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as ferramentas e o que seria essas ferramentas em específico. Ferramentas, o que a gente chama de tool em inglês, são as funções que eu dou para o meu agente de inteligência artificial para que ele possa trabalhar. Então, quais são essas funções? São as chamadas de API, são os acessos à internet, interpretação de código, tem muito mais funções que eu consigo fazer, e isso trazendo um ponto aqui específico já sobre o N8N, né, que é uma ferramenta, o software que a gente vai trabalhar. Essas tools, ó, a gente vê, são várias informações, então eu posso, por exemplo, se eu quiser que o meu agente de IA trabalhe com o Google Drive, tá vendo? Ó, a gente consegue fazer ele trabalhar com o Google Drive. Com o Trello, ó, a gente tem aqui o Trello. Então são dezenas e dezenas de tools, de ferramentas que eu consigo fazer uma integração aqui, ó, com o meu agente de IA. Eu quero que ele busque o meu calendário. Então aqui, ó, Google Calendar, ele consegue fazer todas as tools dentro do calendário. Não se apeguem muito a isso, foi só um ponto para eu poder explicar um pouquinho o que seriam essas ferramentas, o que seriam as chamadas API, mas é importante para você entender o que contempla um agente de IA. Então ele tem acesso à memória, ele tem acesso às ferramentas, ele tem as tarefas delegadas aqui nesse ponto, que seria o quê? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que seria basicamente a estrutura de pensamento, né, que ele tem em relação a tarefas que ele precisa fazer. Então, de novo, vamos trazer um caso aqui de um agente de inteligência artificial comercial. Qual que é a função de um agente de IA comercial? Ele precisa receber o lead, então ele precisa fazer as saudações, uma das tarefas seria saudação inicial. Ele precisa qualificar esse lead, né? Entender qual que é a demanda desse lead. Vamos dizer que é um agente de inteligência artificial de uma clínica odontológica. O que ele precisa entender? Ele precisa entender o que o cliente tem. Ele está com dor, ele precisa de um raio-x, ele precisa reagendar uma consulta, ele precisa agendar. Então essas tarefas basicamente são as funções que eu dou para o meu agente de IA e funções que ele precisa fazer. Então, ele precisa, às vezes, trabalhar algumas funções de agendamento, por exemplo. E aí entra aqui a questão de delegação de tarefa, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é a estrutura de multi-agente. Então, às vezes eu posso ter um agente que é conversacional, e esse agente conversacional ele passa, né, para outro agente que é um agente de agendamento. Ou, enfim, se é um agente de pagamento, que precisa gerar um Pix, gerar um boleto, ele passa para um agente que é um agente financeiro. Com essas ferramentas, com essa estrutura de multi-agente que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não vamos entrar muito ao mérito aqui nesse momento, a gente também tem as ações de automação, que é basicamente eu posso interagir com o humano tanto na parte de cliente, né, se fosse um agente comercial, colocar esse agente de IA diretamente no WhatsApp da clínica para fazer ações, conversar com o humano, assim também como eu posso fazer ele interagir com a secretária, que seria aqui o controle humano. Então, basicamente, eu posso colocar ali uma função, uma ação de automação aqui nesse caso, para o meu agente de IA e colocar ele assim, sempre que o paciente quiser, por exemplo, às vezes agendar, em vez de eu colocar uma ferramenta de agendamento, eu posso colocar uma chamada de atendente, né, uma chamada de humano, que a gente fala, que é o quê? Quando você chegar nesse ponto aqui de agendamento, quando o cliente pedir para agendar, você vai e chama a secretária. Então, às vezes é uma pré-qualificação, um agente comercial de pré-qualificação. Mas basicamente é isso, simples,
rápido e direto ao ponto para a gente não perder muito tempo aqui e poder focar nas coisas mais importantes. Mas se você não sabia o que era um agente de IA, espero que tenha ficado claro. Aqui a gente vai trazer um pouquinho da estrutura de tipos de agente, né? Por exemplo, a gente pode ter um agente de aprendizagem, que é o quê? Ele vai analisar dados e vai trazer uma aprendizagem para um agente que a gente chama, ele não é ativo, né? Ele é passivo, ele trabalha com humano, então ele traz dados ali para o humano. A gente pode ter um agente baseado em modelo, então a gente pode ter um agente objetivo, um agente de utilidade. Basicamente o que? Ele pode ser um agente comercial, ele pode ser um agente ativo ou passivo. Qual que é a principal diferença aqui? A principal diferença é que um agente ativo, ele está lá, por exemplo, dentro do WhatsApp da empresa conversando. Um agente passivo não, ele está só escutando as informações, ele recebe informações, analisa e ele pode dar insights, por exemplo. Ele pode, enfim, trazer informações importantes para o dono da empresa, se ele quer analisar o setor comercial ou um setor de análise de dados, parte comercial, parte de marketing de uma empresa, enfim. Essa estrutura de tipos de agente, aqui o céu é o limite, tá? Existem agentes para tudo. Aqui dentro da Strat, que é a nossa agência de implementações de IA, a gente tem vários tipos de cases, depois eu vou mostrar um pouquinho os cases mais para frente nas próximas aulas. Mas é isso, a gente pode ter vários tipos de agente. E aqui a gente tem uma arquitetura de agentes, que é o que eu comentei sobre aquela estrutura de multi-agentes. Então a gente pode ter um agente único, certo? Que ele é um agente que ele pode atuar como um assistente pessoal, por exemplo. Ele pode atuar como um agente comercial, um agente de insights de marketing. Ou ele pode ser uma estrutura de multi-agentes. O que é multi-agente? São vários agentes. E aí existe uma questão que a gente fala que é um sistema orquestrador, né? Que é basicamente o quê? É um agente que ele vai delegar para esses outros agentes, a estrutura de multi-agente, e aí pode ter dezenas e dezenas de agentes aqui, que seria basicamente, ó, esse aqui é um agente, esse aqui é outro agente, esse aqui é outro agente, e aqui a gente tem uma estrutura de agente orquestrador que basicamente seria um carinha aqui na frente, né? Só trazendo já para o N2N. Quem ainda não está acostumado com isso aqui pode ficar tranquilo, a gente vai ver. Mas esse aqui seria o meu agente orquestrador e essa aqui seria a minha estrutura de multi-agente. Então, cada agente vai fazer uma tarefa, cada agente tem uma função específica. Então, eu posso dizer que esse agente aqui ele é financeiro, esse aqui ele é comercial, teria aqui um agente de compras, enfim, um agente de marketing, um assistente pessoal. E aí, de novo, o céu é o limite aqui, mas para a gente entender as estruturas. Então a gente pode fazer uma implementação de agente único, uma estrutura de multi-agentes e uma estrutura de interação entre agente e humano. Que seria o quê? Seria basicamente uma estrutura onde o agente vai trazer informações para o humano e às vezes o humano vai conversar com o cliente, enfim. As aplicações aqui vai depender muito da aplicação. Trazendo um pouquinho sobre a diferença que a gente viu lá do que seria o chatbot para um agente de IA. O chatbot a gente viu que ele precisa de gatilhos diretos e gatilhos únicos, né? Então, se eu digitar, por exemplo, se eu escrever aqui UM, que seria de 1, ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele está esperando o número 1. Aqui não. Aqui, quando a gente trabalha um agente de inteligência artificial, a gente vê que ele interage diretamente com a mensagem. Então, por exemplo, o cliente digitou, que é a minha primeira vez. Seja bem-vindo. Qual é a que a gente falou, né, sobre o agente de odontologia, que seria de um consultório. Qual serviço você precisa? Eu quero uma limpeza. Perfeito. Você já utiliza aparelho? Precisamos de uma avaliação antes da limpeza. Então, tu vê, que ele interage, isso aqui é o contexto, tá vendo? Ele entendeu que o contexto era limpeza, armazenou na memória e trouxe aqui uma informação, uma avaliação antes da limpeza. Então, ele entende o contexto da conversa, entende o contexto da mensagem e o retorno dele, a resposta dele é baseada nesse contexto. Então, diferente daqui, que não tem contexto nenhum, o contexto é basicamente uma mensagem programada, aqui não, aqui ele entende o contexto e consegue trabalhar de forma dinâmica em relação a isso. Então, por exemplo, aqui ele pergunta, você usa aparelho? Não, não uso. Ok, pode informar seu nome? Pedro, Santo André. Então ele sabe que o nome da pessoa é Pedro e ele sabe que a região é de Santo André. E aí fica muito mais fácil, às vezes ele pode usar essa região aqui para buscar qual a clínica mais próxima. A próxima mensagem ele pode falar, em vez de ele falar ótimo, ele fala Pedro, pode me informar seu nome, pode me informar o horário, por exemplo? Então ele tem essa interação e é basicamente essa
a principal diferença aqui de modo simples, tá, pessoal? Aqui de modo simples, qual é a principal diferença entre um chatbot? Não tem contexto, não tem interações, e aqui a gente consegue, aqui a gente consegue fazer uma interação com o agente de IA. Então a gente viu basicamente o que é um agente de IA, estamos nivelando aqui, tá? Então se você não sabia o que é agente de IA, agora você sabe. Vimos aqui a principal diferença entre chatbot e vamos falar um pouquinho sobre mercado. Por que a gente está vendo essa disrupção no mercado hoje de inteligência artificial, trazendo um panorama geral. Aqui a gente tem as revoluções, né? Revolução industrial, revolução elétrica, revolução computacional e agora a revolução de inteligência, a revolução de IA. E esse é um mercado que ele não é novo, pessoal. Igual eu comentei, eu trabalho com esse mercado há muito tempo, desde 2016, quando eu me formei, para 2017 eu já trabalhava com inteligência artificial, só que ninguém tinha acesso a isso, certo? Por quê? Porque esse acesso era denominado a governo, forças especiais, indústria. Então a indústria tem capacidade de comprar. Na época, quando eu trabalhei com IA, os equipamentos de IA eram acima de, por exemplo, $70 mil, $50 mil. Então as pessoas comuns não tinham esse acesso. A gente não via chat GPT nessa época. Só que a tecnologia já existia. Então nem todo mundo tinha acesso, mas é uma tecnologia que já existia. Falando um pouquinho aqui, trazendo um panorama, falar um pouquinho sobre as ondas do mercado e o porquê que você está no melhor momento. Porquê que esse é o momento de entender sobre inteligência artificial, aprender sobre agentes de IA, aplicar isso e vender esses serviços. Aqui a gente tem a primeira revolução, quando a gente teve a revolução das máquinas a vapor. Então todo o trabalho antes era manual e depois criaram a indústria mecânica, né? Então criaram os sistemas, não era mais tudo manual, agora podia criar uma máquina que, por exemplo, não era a pessoa mais que amassava um pão, por exemplo, uma massa, ou destruía um metal. Agora umas máquinas, um monte de engrenagem que fazia esse processo, que era humano, passou a ser industrial. Então aqui a gente teve a primeira revolução, que eram as máquinas a vapor. Quem desenvolveu máquinas, quem trabalhou nessa época aí, nesse setor, ganhou muita grana. Por quê? Porque foi uma revolução. Então todo mundo que começou a produzir máquinas, e a gente brinca, né, que em época de caça-ouro ganha dinheiro quem vende paus e picaretas. Então desenvolver tecnologias é o que vai trazer esse valor, assim, realmente gerando valor, botando dinheiro no bolso. Então aqui, quem fez grana nessa época trabalhou com desenvolvimento de máquina. Depois a gente teve a segunda revolução, que foi o quê? Elétrica, quando começou, agora não era mais só a vapor, agora não era só mais mecânica, né? Então tinha eletricidade, tinha luz, tinha motores elétricos, os primeiros desenvolvimentos, e de novo, quem desenvolveu isso, quem aprendeu a desenvolver isso, ganhou muita grana na época. Tivemos a terceira revolução. Qual foi a terceira revolução? Computacional. Lançaram-se os primeiros computadores, os primeiros celulares, as primeiras automações que dependiam de energia, certo? Então, de novo, a gente lembra muito da época de Steve Jobs aqui, época Bill Gates. Então a galera fez muita grana, foi um mercado que ele cresceu muito rápido. E eu acompanhei o que eu lembro, né, dessa época aqui mais ou menos. Eu sou de 95 e eu lembro do meu primeiro computador que meu pai comprou, e era aquela questão do internet de escada. A gente precisava ficar de madrugada para acessar um website, um site normal lá. E era tipo, precisava fazer a conexão, não podia ter ninguém no telefone. E hoje a gente vê, né, o acesso a computadores, por exemplo, é muito fácil. As crianças já nascem mexendo no celular, essa tecnologia está embutida. E a gente tem aqui a quarta revolução, que é agora. Então esse é o momento, é o que eu digo. Você não está atrasado, não coloque isso na cabeça. Eu recebo muita mensagem, às vezes o pessoal fala, eu estou atrasado para aprender IA, já passou minha época, ou às vezes sou muito velho, para mim não dá. Esquece tudo isso. Você está no momento certo, agora você está no lugar certo. Então aqui
Basicamente, o que a gente tem em relação a essa quarta revolução? Aqui a gente fala sobre Big Data, que seria toda a parte de dados, a parte de engenharia de indústria 4.0, robôs, agora a gente vê carros autônomos, a gente vê inteligência artificial. Então essa é a revolução e quem aprender isso agora de novo vai ganhar muito dinheiro. E aí, eu trouxe um gráfico aqui, não sei se você já sabia sobre esse gráfico, mas é o gráfico de mercado e aconteceu aqui nessa revolução, aconteceu aqui nessa revolução, aconteceu aqui nessa revolução e está acontecendo aqui nessa revolução. É um gráfico cíclico que é basicamente o quê? A gente vê aqui um gráfico de onda, certo? Da tecnologia. Então, analisem isso aqui como IA, mercado de IA. Vamos colocar aqui a quarta para a quinta revolução, certo? Que seria o mercado de IA. Então a gente tem no início os inovadores, que é basicamente o quê? O pessoal que está inovando. Então quando a gente começou a analisar sobre inteligência artificial, começou a escutar sobre IA, tem os inovadores, é aquele pessoal que a gente fala assim, isso aí não vai chegar a lugar nenhum, talvez nem funcione. Lembra quando entrou aquela época de tokenização, que era parte de Bitcoin, a parte de blockchain, que era um mercado de NFT, o Neymar chegou até a comprar um NFT, que estava todo aquele hype de mercado. Basicamente aqui é onde a gente entra na parte dos inovadores. Então, nem todo mundo, 2% só da população entende sobre o que é. Então a gente está passando aqui, a gente está exatamente aqui, na minha visão, tá? A gente está nesse momento entre inovadores e primeiros adeptos, que seriam os earlier adopters. E eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, mas basicamente para você entender. Então, no começo, os inovadores, 2,5% da população, se a gente está falando aqui, seja ela mundial, seja ela, enfim, 2,5% da população são os loucos de mercado que às vezes estão aplicando inteligência artificial e aí todo mundo olha e fala, meu, que negócio disruptivo, será que isso vai virar? Será que isso vai funcionar? Pô, o ChatGPT, será que o ChatGPT vai dominar? Será que a gente vai ser dominado pela inteligência artificial? Então é basicamente isso que a gente está vivendo, questão de notícias, questão realmente de toda essa estruturação aí. Muito se fala em Elon Musk, Tesla, carros com inteligência artificial. Enfim, é basicamente essa parte que a gente passou aqui e a gente está vindo para os early adopters, que é o quê? São os primeiros adeptos a essa tecnologia. Então hoje o pessoal mais jovem já utiliza ChatGPT, às vezes talvez não, por exemplo, minha mãe talvez nunca tenha utilizado, o pessoal mais velho ainda seja um pouquinho, sabe, essa questão de será que funciona, será que é isso mesmo, será que ele tem todas as informações, então será que vale a pena eu usar isso no meu trabalho, será que vale a pena ganhar dinheiro com isso? Então, se realmente você tinha essa dúvida e a gente está entrando, você está aqui, você é um early adopter, você está pegando essa tecnologia de início, você está trazendo essa tecnologia para dentro da sua aplicação, para dentro do seu dia a dia, para realmente entender no que vai fazer sentido. Não vou entrar muito ao critério desse abismo, porque esse gráfico, né, ele mostra a questão de receita versus a questão de tempo, né, quanto tempo demora. Então a gente fala sempre o mercado inicial e o mercado principal. E qual que é o ponto aqui? Ganha dinheiro com tecnologia quem está aqui. Então, quem começou a trabalhar lá no início da tecnologia ganhou muita grana. E os early adopters que estão usando a tecnologia aí, por mais que o mercado diga que não, por mais que as pessoas digam, talvez isso não dure, que seria parte do abismo, né? A tecnologia vai vingar, IA vai vingar, não vai vingar, IA é só ChatGPT, o que é um agente de IA? E agora a gente fala com a chegada da AGI aí futuramente também. Mas basicamente faz muita grana quem está aqui e começa a deixar de fazer dinheiro quem começa essa onda aqui, que é o mercado principal. Então imagina que você está aplicando IA, você está estudando IA, você está vendendo IA e daqui a pouco o mercado todo começa a fazer isso. Então seu vizinho vai saber o que é IA, ele vai saber fazer um agente de IA, a sua tia, o seu tio vai saber fazer e isso funciona para qualquer revolução. Então vamos lá, vamos esquecer um pouquinho da IA e vamos trazer aqui para esse modo das máquinas, das engrenagens. No começo, ninguém sabia calcular uma engrenagem, fazer uma máquina, como é que fazia a questão de vapor, como é que o motor funcionava, certo? Então é basicamente isso aqui, ó. São os inovadores e os primeiros adeptos, early adopters. E depois que o mercado começa a aprender, as pessoas começam a aprender
Isso começa a ficar cíclico, começa a ficar dinâmico. Então todo mundo já sabe, por exemplo, o que é uma engrenagem, para que serve uma engrenagem e tudo mais. Então a gente acaba caindo nessa curva e aqui as pessoas fazem muito pouco dinheiro. Não é que deixam de fazer dinheiro, tá? Mas aqui as pessoas fazem muito pouco dinheiro. Aqui a gente tem, sei lá, 100x e aqui a gente tem 10x ou 1000x aqui, tá? É bem isso. Aqui, eletricidade é a mesma coisa, ninguém sabia o funcionamento da eletricidade, ninguém sabia como fazia, poucas pessoas faziam, que era o quê? Essa galera aqui. Depois, a maioria já começou a aplicar isso, já saiu motores elétricos e tudo mais. Computador, quando as pessoas falavam, nossa, para ter um computador na família, era uma pessoa da família que tinha, as famílias mais ricas, um celular, aquele Nokia tijolão que a gente lembra, era algo muito mais externo, né? E hoje a gente vê que é muito difícil uma pessoa na rua não ter um celular. Crianças já têm celular, por exemplo, o meu filho, ele não tem o celular dele, mas ele já mexe tranquilamente, ele tem o computador dele, enfim. Antigamente era muito difícil, né? Então é basicamente isso aqui, né? Esse gráfico que a gente vê. Então, depois que entra a maioria do mercado em relação à quantidade de pessoas que tem essas informações, que tem acesso às informações, principalmente aqui falando de inteligência artificial, começa a ficar mais fácil. Então a gente vai ver que logo mais já não vai ser mais inteligência artificial, vai ser outro mercado, né? Então a inteligência artificial vai virar o que a eletricidade é pra gente. Cada canto a gente tem uma tomada e a gente já não é mais um uau. Todo mundo precisa da eletricidade, todo mundo vai precisar de inteligência artificial lá na frente. Assim como os computadores, no começo que era um diferencial, hoje todo mundo tem, não é mais um negócio disruptivo, é um negócio que virou commodity, e é o que se faz com a tecnologia de computação agora, que seria os próximos passos entrando com inteligência artificial. Então é isso, basicamente, esses conceitos, né? O que a gente vai trabalhar um pouquinho de mercado, sobre o que é um agente de IA, que eu trouxe, né, um agente lá no N2N, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui é um agente, ó, que ele é um Calendar Agent, é um agente de agendamento. Então ele tem acesso às tools aqui, né, esses redondinhos aqui, que são o quê? Ele consegue criar um evento dentro do Google Calendário, ele consegue buscar um evento, ele consegue deletar um evento, ele consegue fazer um update, que seria a atualização de um evento, e ele tem aqui, ó, OpenAI Chat, que seria o ChatGPT incluso aqui nele como memória. E a gente vem aqui, ó, Memory, que seria aquela memória que eu comentei de contexto. A gente tem aqui um buffer de memória do próprio servidor. Não vamos entrar muito ao ponto dessa relação, o que é cada coisa, por quê? Porque a gente vai ter aulas específicas de como criar desde o zero, o que é o N2N, como é que eu instalo o N2N. E é isso. Explicando aqui um pouquinho agora sobre a diferença que a gente vai ver de utilização. Então se você já utiliza o ChatGPT, você está muito acostumado a essa tela, né, onde você vai fazer as perguntas aqui para ele, certo? E ele vai te dar as respostas. Então essa aqui é a interface do ChatGPT, ou enfim, do Cloud, de Gemini, qualquer outra inteligência artificial. Então esse aqui é o que a gente chama de plataforma, né? Você consegue usar a inteligência artificial via plataforma. E o que a gente vai aprender basicamente é o que? Usar a inteligência artificial dentro de uma estrutura de agentes. Então a gente não vai conseguir perguntar para o ChatGPT, né, quando a gente constrói um agente, a gente não vai ver essa estrutura. Esqueçam isso aqui. Isso aqui ficou no passado. Então a gente não vai mais ver essas informações aqui. E a gente vai trabalhar uma estrutura, aí funcionou o teclado, a gente vai trabalhar uma estrutura um pouquinho diferente, que seria o quê? Seria a estrutura de agentes, multi-agentes usando o N8N. Depois, antes de entrar aqui um pouquinho na estrutura do N8N, explicar o que seria o N8N, mas basicamente o N8N é um software que eu consigo, um software no-code, né? Depois a gente vai ver o que é no-code especificamente, mas é um software onde eu consigo buscar informações aqui e usar agentes de inteligência artificial de forma simples e dinâmica. Então a gente vai ver bastante essa parte aqui. Trazendo um pouquinho aqui, eu gosto de ser bem lúdico nessa explicação. Então, qual que é a principal diferença entre o ChatGPT, que seria aqui o chat, certo? Que seria aqui o chat para usar a inteligência artificial aqui de acordo com o que a gente usa. Imagina que eu estou montando uma Torre Eiffel, certo? Estou montando uma Torre Eiffel e quero
vamos botar que a Torre Eiffel é o nosso agente de inteligência artificial. E aí eu vou lá e vou comprar esse agente. Eu compro uma plataforma, que seria basicamente isso aqui, né? A plataforma. Se eu compro nesse modelo, estão vendo essa imagem aqui, ó? Presta atenção nessa imagem. Se eu comprar esse carinha aqui, essa estátua, ela vai vir pronta, certo? É uma estátua onde eu vou na loja, quero uma Torre Eiffel. Eu vou comprar ela pronta. Então ela já vai vir assim preparada nas medidas, tudo certinho. Esse é o ChatGPT, de modo lúdico, esse é o ChatGPT. Agora presta atenção, imagina que eu quero o quê? Eu quero montar um agente de IA, então eu quero montar a minha própria Torre Eiffel. É essa aqui, ó. A gente trabalha a API. Então a gente vai fazer essa integração aqui via API no N2N, que seria o quê? Seria o Lego. Então imagina que eu quero a Torre Eiffel, vamos lá, de modo lúdico, eu quero a Torre Eiffel, só que agora eu tenho a opção de montar ela com a base maior, eu tenho a opção de colocar a bandeira do Brasil ou a bandeira da França, da Itália, da Eslováquia, enfim. Aqui eu posso pegar, por exemplo, ó, uma pecinha daqui e jogar aqui dentro da minha estrutura de agente. Então imaginem, de novo, modo lúdico, imaginem que quando a gente trabalha via API, não via plataforma, com agentes de inteligência artificial com N8N, esse aqui são os blocos, ó. Isso aqui é o meu Lego, certo? Estou montando um Lego. Ah, agora o meu agente, a minha Torre Eiffel aqui, ó, modo lúdico, eu quero colocar mais árvores embaixo aqui dela e quero que essas árvores tenham iluminação. Então a gente vai vir aqui no N8N, vai buscar esses nós, né, essas informações aqui, essas integrações, por exemplo, e vai colocar, vamos lá, vai colocar na base dela, deixa eu só apagar aqui, ó, vou colocar aqui vários de forma lúdica, tá pessoal? Isso aqui não tem função nenhuma, mas basicamente, ó, eu consigo com o Legozinho lá, colocar aqui na base do meu agente de IA vários nós que têm uma função específica. Então esse aqui, por exemplo, ele vai fazer determinada informação. Então entendam o N8N como a diferença entre usar o ChatGPT aqui para a plataforma é o quê? Lá na plataforma você tem o ChatGPT travado, engessado, robusto, você não consegue fazer nada, você só consegue fazer perguntas. Aqui não, aqui a gente consegue integrar qualquer coisa. Então eu consigo depois fazer ele vir para cá, ó. Então a gente vai ver, né, esses nozinhos, o que cada um faz. Ah, Elbert, eu consigo juntar aqui, eu consigo botar dezenas de informação, fazer esse vir para cá. Enfim, isso aqui é um Lego, entendam o N2N como Lego, e a gente traz a inteligência artificial, ou o ChatGPT, aqui para dentro, para que a gente possa trabalhar isso de forma dinâmica, onde eu possa ter autonomia para fazer do jeito que eu quero. Então aqui eu monto o meu Lego dentro do N2N, via API, eu monto o meu Lego do jeito que eu quero. Basicamente é isso. Termos importantes que a gente vai ver aqui antes de entrar ao ponto. A gente vai ver muito esse termo API Webhook, certo? Elbert, não sei o que é uma API, já escutei falar, não sei para que serve, nunca usei uma API, não sei o que é uma webhook, me explica isso de forma dinâmica, forma simples, forma fácil. Tá vendo aqui que a gente tem o cardápio do Paris 6, não sei se você já foi no Paris 6, é um restaurante famosíssimo, e trazendo o que seria uma API. A API é basicamente um cardápio, é uma documentação onde a gente tem, entendam, por exemplo, o sistema. Entendam, vamos pegar, a gente vai ver aqui, eu vou trazer um nome que talvez, não sei se você conhece ou não, que seria Evolution. Evolution é uma API que a gente vai utilizar para integrar o WhatsApp. Então é um integrador que a gente vai utilizar para trazer o WhatsApp para dentro do meu N2N, para poder comunicar isso com inteligência artificial. Então vamos lá. De modo simples, o que seria uma API? Uma API é uma documentação, tá vendo aqui, ó? É uma documentação, e agora entendam o restaurante. Vamos lá, a gente tem o restaurante, certo? A gente tem o restaurante e a gente tem o cardápio e a gente tem a pessoa, o cliente, a pessoa que chegou lá no restaurante vai fazer o pedido, certo? Então ele pode fazer esse pedido para o restaurante em forma, deixa eu só colocar aqui, ó, API. Vou colocar aqui cliente. E vamos colocar aqui restaurante, certo? Então a gente tem o restaurante, a gente tem o cliente e a gente tem o cardápio, que seria aqui, né? Cardápio, certo?
Basicamente, quando o cliente chega no restaurante, ele tem acesso ao cardápio, onde ele vai poder conhecer sobre o restaurante. Está vendo aqui, ó, conta a história do Paris 6, por exemplo. Aqui ele vai saber quais são os pratos que tem, o que tem em cada prato, quais são os preços, né? Então, por exemplo, eu sei que a entrada principal é 49, eu sei que aqui o dadinho de queijo coalho é 39 reais. Então eu tenho aqui um cardápio, uma documentação geral, onde eu sei tudo que esse restaurante faz. Então, se ele é um restaurante que ele é fast food, se ele é um restaurante que ele tem hambúrguer, se ele é um restaurante que ele tem pratos principais, se ele tem entrada ou se ele não tem entrada. Então, basicamente, isso é uma documentação trazendo de modo bem lógico, bem simples aqui para você. E se ele tem sobremesa, por exemplo, se ele consegue fazer algo além do básico, por exemplo, quanto custa, o que tem em cada prato. E é basicamente isso que a gente tem aqui, ó. A gente tem numa documentação de API o que o restaurante, né, o que o sistema faz. Então, ele, por exemplo, ele pode criar uma instância aqui. O que tem dentro de cada... Por exemplo, se eu for criar uma instância, né, isso seria o prato ali, né? Se eu for criar uma instância dentro do Evolution, não se apegue muito a isso agora. Mas eu tenho aqui, ó, o que seria o detalhamento, né? Então, a descrição desse prato, vamos dizer assim, e tenho quanto ele custa e eu tenho como pedir ele. Então, eu chego no garçom e peço, entendeu? É basicamente isso, trazendo de forma bem lúdica. Aqui seria a minha API. Aqui o restaurante seria o meu sistema. E aqui o meu cliente seria, vamos dizer, o meu N8N ou servidor, vamos botar aqui. Então, basicamente, o meu N8N ele pode, via API, buscar informações em um sistema externo usando o meu cardápio, certo? Então, usando a minha documentação. Aqui é só para explicar esses termos, o que é o termo API, né? O que é o termo documentação que você vai ver. Então, só para explicar de forma lúdica, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui para analisar a documentação agora não é o momento. Mas explicando o que é uma API, o que basicamente uma API faz, que é o que seria o garçom ali, né? Do restaurante, que ele faz a chamada entre o cliente e o restaurante. Então, normalmente quem faz o pedido é o quê? O garçom, ou então um tablet que está ali, né? Mas basicamente aí seria a API e a documentação de API seria o cardápio. E é isso aqui, ó, de forma lúdica, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nas descrições, mas pode ficar tranquilo, por quê? Porque a gente vai ver isso aqui mais para frente. E o que seria o webhook? O webhook é um termo, a gente traz aqui, eu trouxe de forma bem simples, que seria o quê? Seria uma campainha. Então imagina que a gente tem a API funcional, né? A gente tem as documentações, as chamadas de API, e o webhook é a campainha. Então imagina aqui que você está em casa e você fez uma solicitação lá na Amazon e a tua encomenda vai chegar, certo? Então você fez uma requisição, por exemplo, você fez um pedido e você não quer ficar todo dia entrando lá na Amazon para saber se o pedido já chegou, certo? Como é que você vai saber se o teu pedido chegou? Quando a pessoa, o entregador, tocar a tua campainha, fizer assim, pim pim, na tua casa, tu vai saber que a tua encomenda chegou. Então tu vai saber qual é o teu pacote, enfim, todas as informações vão chegar. Então o webhook, trazendo de novo de forma lúdica e simples, é uma campainha. Então a chamada API, quando eu faço uma busca, né, uma solicitação para vamos trazer para o modo aqui de encomenda mesmo, na Amazon, né? Então, eu preciso saber como está meu pacote. Então, todo dia eu vou estar entrando no site da Amazon para saber quando está meu pacote. Isso seria uma consulta API, certo? Eu estou indo lá na Amazon, meu pacote, eu moro em Joinville, Santa Catarina, teu pacote ainda está em Itajaí, teu pacote, sei lá, está em Curitiba. Então, eu estou vendo que ele não chegou. Todo dia eu entro na Amazon lá, não chegou. Como é que eu vou saber quando ele chegar? Quando alguém tocar minha campainha. Então, de forma lúdica, o webhook é o quê? É quando a informação chega até a entrada do sistema ali, seja o N8N, a gente vai ver depois aqui, ó, esse carinha aqui que seria o webhook, ó. Então o webhook ele traz essa informação, seria basicamente a minha campainha e é o que a gente chama de gatilho. Por quê? É o gatilho que vai me fazer levantar do sofá para buscar minha encomenda, é o quê? É a campainha, quando a campainha tocar. Antes disso eu não vou fazer nada. Então o webhook basicamente de forma lúdica é a campainha e a gente vai simular aqui o que seria essa campainha, né? A gente tem aqui, eu vou criar um novo aqui, novo fluxo. Não se apeguem muito a isso agora, mas vou criar um webhook aqui, ó. O webhook seria a minha campainha, tá? Então eu estou criando meu nó de campainha, estou colocando aqui o tipo dessa campainha, vou copiar aqui. E ó, o meu fluxo, ele não vai fazer nada aqui,
se essa campainha não tocar, certo? Por quê? Porque eu preciso, tá vendo aqui que tem um raiozinho, ó, eu preciso esperar essa campainha tocar. Então a gente vai testar essa campainha agora, ó, esse webhook. Eu vou pegar aqui, ó, modo produção, vou copiar ele aqui, ó, vou salvar. A gente vê que não tem nenhuma execução ainda, tá vendo, ó? No executions found. Então eu vou simular essa campainha, vou colocar aqui, ó, o que seria o webhook? O que seria o domínio, que é o URL do meu webhook, seria o endereço da tua campainha. Então imagina que o entregador precisa entregar o pacote e ele precisa saber qual que é o endereço correto. Então rua X, bairro X, CEP X, casa X ou apartamento X. Então basicamente esse aqui é o URL de um webhook, traz todas as informações que precisa para o entregador, para o sistema saber aonde que vai entregar, certo? Então, basicamente aqui, ó, nada ainda. Eu vou simular, isso aqui é um simulador de webhook, mas depois a gente vai ver como é que fica isso dentro da estrutura do N2N. E a gente tem alguns parâmetros que eu consigo enviar. Quais parâmetros são esses? Eu posso descrever. Então, eu posso dizer, por exemplo, que é o telefone, certo? O telefone do Elbert que eu estou entregando, ele é esse número aqui. E eu posso falar que o nome dele... Certo? O entregador às vezes precisa do nome, não precisa para entregar. Então eu posso dizer que o nome dele é Elbert. E eu posso botar uma outra variável aqui, falar que o apartamento dele é o 01. Certo? Então aqui eu tenho as informações de onde que eu vou entregar e aí eu tenho as informações de telefone, nome e qual é o apartamento. Eu vou mandar isso aqui, ó, no estilo post, eu vou mandar esse gatilho e a gente vai ver ele receber aqui, a gente vai receber essa informação. Então tá vendo que eu tô aqui num sistema, tô numa aba do navegador e aqui eu tô em outra aba. O que eu vou fazer? Eu vou mandar essas informações aqui, ó, que a gente colocou lá para dentro do meu outro sistema, certo? Vou clicar aqui em send, que seria enviar, ó. Ele vai mandar, ó, ele mandou e aqui, ó, a gente vai ver receber. Recebi, ó. Recebi essa informação, certo? Aonde que tá? Então alguém tocou minha campainha. Aqui alguém tocou minha campainha. E eu posso ver aqui dentro da campainha, vamos lá, de forma lúdica, quais as informações que eu coloquei, certo? Eu não coloquei lá a informação telefone. Para ver aqui. Ó, eu não coloquei lá a informação telefone? Coloquei, certo? Aqui, ó, telefone, parâmetro telefone. Eu não coloquei a informação de nome? Não falei que o nome era Elbert? Coloquei aqui, ó, nome Elbert. E eu não coloquei o apartamento? Coloquei, tá aqui. Então, ó, tudo que foi enviado dos parâmetros por essa campainha, por esse webhook, eu recebo essa informação. Então, o webhook é a forma ideal para a gente conectar sistemas. Então, conectar, por exemplo, o WhatsApp ao N8N, conectar o N8N ao Trello, conectar vários tipos de sistemas de forma dinâmica. Então, basicamente, o meu webhook é isso. É a minha campainha, que quando um sistema mandar mensagem, ele vai receber essa mensagem que a gente viu aqui, ó, esses dados que a gente viu aqui, e ele vai funcionar dessa forma. Então vamos lá para a segunda parte aqui. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de um agente de inteligência artificial. O que eu tenho além das ferramentas, o que eu tenho todas essas informações. Um agente de inteligência artificial, ele tem acesso ao database, que seria o banco de dados. O que é o banco de dados? É onde eu coloco todas as informações. Então imagina que eu tenho um agente lá no WhatsApp, desse consultório que a gente comentou, e eu preciso armazenar as conversas, né? Tá falando lá fulano, aí o fulano manda assim, tudo bem, eu quero agendar. Então eu pego essa mensagem e vou jogar num banco de dados, num database. Então eu preciso ter essa estrutura de memória, estrutura de banco de dados. Eu posso ter arquivos, então vamos dizer que é um atendente, é um agente de atendimento. Eu posso colocar um PDF lá explicando para ele como seria um atendimento ideal. Então um treinamento comercial, por exemplo, ou o que a gente chama, né, eu posso botar uma bíblia ali para ele que ele vai ler todo, vai buscar essas informações e isso pode ser em arquivo. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre o sistema RAG e toda a parte de banco vetorial. Aqui as Output Action, que seria basicamente o que? A saída dele. Então eu tenho uma entrada do usuário e eu tenho uma saída. Basicamente o que seria a entrada? A entrada seria uma mensagem do WhatsApp e a saída também seria uma mensagem, só que uma mensagem de resposta. Ou pode ser um chat aqui. Esse agente de IA, ele pode ser um chat, não tem aqui.
mas ele pode ser um chat. Então a entrada pode ser, vamos dizer que esses chatzinhos que às vezes ficam no cantinho do site, sabe? Pode ser um chat e a saída ali a própria para saída, mas um agente de IA importante, ele precisa ter uma entrada para ter uma saída, certo? Então ele pode ter várias saídas de tools internamente, que seriam as ferramentas, ele pode ter várias ações, mas ele precisa ter uma saída. Então ele precisa às vezes, pelo menos falar, ó, fiz isso aqui. E para isso ele precisa ter uma entrada. Ele nunca vai agir de forma, se ele não tiver um gatilho. Gatilho que a gente chama, vamos pegar aqui, ó. Esse aqui no caso é um gatilho de webhook, certo? Eu posso ter um gatilho de tempo, então a cada X tempos ele vai fazer isso. Eu posso ter, sei lá, um gatilho de manual. Então aqui, ó, quando eu clicar, né? Quando eu clicar, ele vai fazer alguma função. Então o meu agente, meu AI agent, ele sempre precisa de um gatilho. Então um gatilho basicamente é uma entrada, certo? É isso que a gente vai ver aqui. E o output é uma saída. Então eu vou colocar aqui, ó, WhatsApp, por exemplo. Opa, não foi. Ó, mande uma mensagem. Então toda vez que o meu webhook receber uma informação, ou toda vez que chegar esse tempo, ou toda vez que eu disparar isso manualmente, meu agente de IA ele vai entrar em funcionamento, então ele vai fazer o que ele precisa fazer e depois ele vai mandar uma mensagem. Basicamente é isso, a gente tem uma entrada, certo? Tem uma entrada, tem as funções que ele vai poder fazer, então as integrações de API, lembra as APIs que eu comentei? Tem algumas questões de real time, enfim, que ele consegue fazer, mas ele vai agir baseado na documentação que ele tem e vai devolver uma saída. Então ele tem um input, tem um output. Já comecem a entender essa questão. Se você não está acostumado com inglês, já vai pegando isso. Por quê? Porque é importantíssimo. A maioria das documentações, a gente vai ver, ó, elas são em inglês. Então essa aqui é uma API que ela é brasileira, tá? Mas toda a documentação dela é em inglês. Nada impede que você possa traduzir, claro, mas eu indico que você já comece a entender esses termos, por exemplo, database, um banco de dados, input, output, enfim, API, webhook. Não tente traduzir porque tem alguns termos que não tem tradução, tá? Muito importante quando a gente trabalha um agente de inteligência artificial é entender o quê? A entender o COT, que é o Chain of Thought. Basicamente, trazendo para o português, é o quê? A cadeia de pensamento. É como ele vai interagir na parte de pensamento. Então, basicamente, aqui entra um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura de prompt, né? Prompt é o quê? É basicamente a função que tu dá para um agente de inteligência artificial. Basicamente, se eu fosse no ChatGPT, eu diria, por exemplo, você é um agente comercial responsável por, sei lá, responder leads de uma clínica, certo? Isso aqui é um prompt, claro que é bem simples, a gente trabalha muito mais avançado do que é isso, mas basicamente é o que? Eu estou explicando para a inteligência artificial o que ela é. Aqui nesse caso, ela é, aqui um prompt, né? Ela é um agente de inteligência artificial que vai fazer isso, 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 e entra algo muito importante, que é a cadeia de pensamento, que é o quê? Eu vou explicar para o meu agente como ele deve interagir. Então, sempre que o cliente entra, por exemplo, se for a primeira mensagem do cliente, haja de forma, em questão de saudação, né? Saude o cliente. Então, olá Pedro, que bom que você entrou aqui em contato com a clínica, como posso te ajudar? Isso seria a primeira cadeia de pensamento, seria o quê? Pô, você precisa se comunicar com o cliente. Depois de se comunicar, o que você precisa fazer? Você precisa qualificar esse lead, entender qual que é a dor dele. Beleza, entendeu qual que é a dor dele, o que você precisa fazer? Você precisa agendar. Então, essa é a cadeia de pensamentos, que é essa flywheel aqui, essa roda que nunca para de funcionar, que é o quê? Ele vai entender o contexto, a partir do contexto ele vai interagir com o prompt, ele vai interagir com a entrada do usuário, a próxima entrada com o contexto, e vai dar uma resposta. Então, basicamente, essa é a estrutura de cadeia de pensamento que a gente precisa determinar dentro de um prompt. E o que difere, basicamente, né, o que difere entre um agente de IA para aquela questão de chatbot que a gente viu lá. Aqui eu trouxe, ó, a principal diferença, né? É o que? O chatbot, ele é um burro. Por quê? Ele não tem pensamento, ele não consegue interagir, ele não consegue ter informações baseadas em contexto. O chat de agente de IA, um agente de inteligência artificial,
ele é muito inteligente por quê? Porque ele consegue ter a cadeia de pensamento, ele consegue ter contexto, ele consegue ter memória, ele consegue ter tools, ele consegue ter integração, ele consegue buscar informação externa, ele consegue integrar com API. Então essa é a principal diferença entre um agente de inteligência artificial e um chatbot. Espero que tenha ficado claro. E aqui de novo, trazendo só um pontinho sobre chatbot. O que o chatbot faz? Ele é condicional. Então se a condição 1 for tipo, se você digitar 1, ele vem para cá. Se você digitar 2, ele vem para cá. Então, ele não tem uma cadeia de pensamento baseado em inteligência. Ele tem uma cadeia de fluxograma. Ele só consegue, ele não tem uma terceira opção. Ele só consegue vir para cá ou para cá. Ele só consegue vir para cá ou para cá. Ele só consegue vir para cá ou para cá. Aqui, no caso, ele só consegue passar por aqui e vir para cá. Né? Ele não tem opções, ele não consegue fazer mais nada. Ele não consegue integrar com uma inteligência, ele não consegue ter inteligência de talvez descobrir qual o melhor caminho. Então ele vai ver, se a pessoa digitou 1, ele vem para cá. Se não, ele tem que esperar uma resposta que seja ou 1 ou 0. Então essa é a principal diferença entre um chatbot e um agente de inteligência artificial, que é esse carinha aqui, Ele tem a entrada, certo? Mas da entrada para a saída ele pode fazer muita coisa. Ele pode analisar banco de dados, ele pode analisar PDFs, ele pode integrar com a API, ele pode buscar informações externas e trazer isso em tempo real, e depois ele tem a saída. Então essa é a principal diferença, espero que tenha ficado claro. De novo, de forma bem dinâmica, bem lúdica. Tem aqui, essa imagem foi gerada com o próprio ChatGPT. E é isso. Já entendemos o que é inteligência artificial, já entendemos o que é um agente de IA, a principal diferença entre a capacidade de pensamento, né, de um chatbot para um agente de IA. E agora a gente vai ver, de novo, aqui é um módulo introdutório, uma aula introdutória, para você entender termos, entender o que é essa parte de tecnologia. O que é essa tal de VPS que a gente tanto fala? Né? Basicamente é uma máquina virtual, né, um servidor privado virtual, onde a gente contrata. Imagina que você tem um computador hoje, certo? Eu estou aqui também no meu computador. Esse meu computador, ele é meu, ele é privado. Só que a gente contrata esse mesmo computador, essas mesmas configurações. Então, eu quero um computador com 8 GB de RAM, com 500 de HD, com 4 núcleos de CPU, enfim. A gente vai contratar isso de uma empresa terceira para ter isso em nuvem. Então, a gente não vai precisar ter um computador físico, a gente vai ter lá num servidor. Deixa eu colocar aqui, servidor foto, um data center, Com certeza você já viu isso aqui em algum lugar. Então a gente vai lá nessa empresa e fala assim, eu quero um computadorzinho desse para mim. Então isso é uma VPS. A gente contrata, né? Vai ter aqui um servidor físico em algum lugar do mundo e a gente contrata uma VPS, contrata parte desse servidor para a gente. Então fala, pessoal, eu quero aí uma máquina que tenha 8 de RAM com 500 de HD e 4 núcleos de CPU para eu poder rodar os meus aplicativos. Então aqui no nosso computador a gente instala, né? Não instala, por exemplo, Photoshop, não instala o Word, Microsoft, instala o Notion, instala o Visual Studio, enfim. Tu instala os aplicativos. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar uma máquina virtual e instalar o N2N. Então isso aqui é um aplicativo que ele está instalado dentro de uma máquina virtual. Aqui no caso, a gente apontou esse domínio aqui, então ele está instalado dentro da máquina da Strat Academy em algum lugar do mundo, não sei aonde. Então basicamente é isso, a gente instala um aplicativo dentro de um computador que não é nosso, mas a gente compra a propriedade durante determinado tempo. Por isso que a VPS ela é cobrada mensalmente, né? Então, em alguns casos por hora, né? Depois a gente vai ver isso, mas vamos trazer de modo simples aqui, ele é cobrado mensalmente. E para isso, dentro dessa VPS, a gente vai conseguir instalar todos os nossos aplicativos, a gente vai conseguir configurar os webhooks, a gente vai conseguir instalar o ChatGPT, instalar a configuração do N2N para que a gente tenha o nosso agente de inteligência artificial. Elbert, que VPS eu posso utilizar? Qualquer uma, sem problema nenhum. Aqui eu não trago ao mérito de dizer o que pontos positivos e pontos negativos de cada uma. Eu aqui na minha empresa, nós somos parceiros da DigitalOcean e a gente utiliza a DigitalOcean nos clientes. Por quê? Questão de performance, questão de segurança e questão relacionada à estrutura. Então a estrutura que a DigitalOcean traz é uma empresa não é nacional, né? Uma empresa externa, uma empresa gringa. E a gente utiliza porque eu já utilizei Hostinger, eu já utilizei Hetzner, eu já utilizei outras VPS e eu me dei muito bem com a DigitalOcean
principalmente em relação à questão de segurança, tá? A gente vê aí, não vou entrar muito ao mérito desse é um ponto, mas é isso. Eu uso o DigitalOcean, eu vou passar aqui por dentro dela de modo simples, depois a gente vai ver como é que configura certinho. Mas é isso, eu uso a DigitalOcean, a gente tem $200 grátis para você, com o link, ele vai estar aqui na descrição da aula. Então a gente libera lá $200 grátis para tu criar tua conta e utilizar $200 sem pagar nada. Albert, quero só testar. Vai lá, aplica os $200, cria uma VPS, compra lá um servidor em algum lugar do mundo para você, certo? Instala o N8N, usa, depois de determinado tempo, eu não quero pagar. Então vai lá e cancela, não vai ter problema nenhum. Você não vai mais ter acesso, claro, mas você vai poder cancelar sem problema nenhum. Então você vai poder usar 60 dias, se não me engano, ou 90 dias de graça o N8N sem pagar nada. Então eu vou deixar o link aqui na descrição da aula, mas você pode usar qualquer VPS, Albert, eu uso Hostinger, eu uso, enfim, isso não vamos entrar o mérito aqui nessa aula. E essa aqui é a carinha da DigitalOcean. Então aqui, ó, eu tenho um servidor da Strat Academy que a gente fez, ó, ele tem 8 GB de RAM, 2 CPUs, 550 GB de HD. Então isso aqui é uma máquina que está em algum lugar do mundo lá. Esse aqui é o meu IP, né? Ele foi criado 10 dias atrás, quando a gente gravou uns módulos. E é basicamente essa aqui a carinha, ó. Ele tá até aqui, ó, Free Trial. Então eu tô aqui com 60 dias, ó. Eu tenho R$200 ainda, tá vendo? Ó? E tenho mais 50 dias para expirar, então eu posso usar isso aqui tranquilamente. E essa é a minha máquina virtual, onde eu consigo acessar o meu IP, onde eu consigo ver o desempenho dela aqui, ó, que ela está consumindo, e é nela que está instalado o meu N8N aqui, certo? Então, de novo, basicamente é isso. Aqui é por dentro da DigitalOcean, né? Como é que eu contrato, por exemplo, bem simples aqui, rapidinho, como é que eu faço contrato uma VPS? Eu vou aqui em Droplets, escolho em que lugar do mundo ela vai estar, por exemplo, eu quero que ela esteja em Nova York, no Data Center 2, e aí instalo isso aqui, né? Vai ter uma cobrança, por exemplo, ó, eu tenho VPS a partir de $6 por mês, mas eu tenho VPS que chegam a $200, $300, a gente tem algumas bem robustas aqui internamente, onde tu vai ter aí, vai depender muito da aplicação, ó, $2.000 por mês, então depende muito da aplicação. Para instalar o N8N e testar, pega mais baratinha, não tem problema nenhum, aqui ó, $6, então vai ter um CPU, 1 GB de RAM, 25 de HD, é bem tranquilo, ou talvez essa aqui de 8, enfim. É bem tranquilo em relação a isso, a gente vai entrar, depois vai ter um módulo específico que é só para trazer realmente um pouquinho por dentro da plataforma. E ponto muito importante que eu queria trazer aqui, quando a gente fala de N8N, você vai instalar isso aqui depois, existe muito termo high code, né, que seria a parte de código de programação, low code e no code. Eu queria te explicar isso aqui um pouquinho, que seria a parte diferencial, né? High code, basicamente o que é o high code? High code é isso aqui, ó. É a estrutura de código que você vê, os programadores, eles fazem isso aqui via VS Code, via Cursor, enfim. A gente também tem um time de programação aqui interno que trabalha código, a gente faz implementações em Python, por exemplo, mas o hard code é código. Low code é quando a gente tem um fluxo de cadência, e no code também é um fluxo de cadência que é o quê? Ele não é necessariamente código, mas ele é um nozinho, né? Aqui a gente vai ver, deixa eu puxar o do N8N aqui, ele vai ver, a gente tem um nozinho que por trás dele roda código, certo? Só que visualmente a gente só vai arrastar um bloquinho aqui, que é o que eu fiz aqui, ó. Fui lá, coloquei esse bloquinho aqui e integrei o WhatsApp. Se eu fosse fazer isso via código, seria um pouquinho diferente. Teria essa carinha aqui, ó. Eu consigo fazer via código também, e aí ele seria essa função aqui, basicamente, integra o WhatsApp. Então eu teria que ir lá na documentação do WhatsApp para ver isso. Então, a principal diferença entre high code e low code e no code. High code é código, quando a gente fala em JavaScript, Java, Python, C, C++, enfim, são linguagens de programação. E aqui no code a gente tem algo que é mais simples. Então, no no code é muito mais fácil que a gente tenha basicamente uma integração, que é o que? Entrou um trigger aqui, um gatilho, que ele vem de uma ligação, de um telefonema, ele consegue consultar essas tools aqui, então consigo ir no WhatsApp, consigo ir no Stripe, Asana, MySQL, enfim, consigo no Drive aqui, PayPal, tem todas essas integrações, Gmail, eu consigo interagir com isso aqui em forma de code, né, que seria, não seria código necessariamente, seria no code, né, que seria esses nós aqui. Então, de forma bem visual, basicamente é isso, explicando qual é a principal diferença. É importante trazer porque o mercado às vezes, Albert, eu vou precisar saber programar,
nunca vi isso aqui na minha vida. Não, tranquilo. Você vai arrastar bloquinho. Lego, lembra do Lego? Lembra da Torre Eiffel? É isso aqui. É isso aqui que a gente vai ver. Então vamos lá, chegando à parte final aqui. Já estamos aí, passamos de 1 hora de aula, mas é isso, eu gosto de explicar de forma dinâmica, de forma simples, e essa ainda é a primeira aula, tá? Então fica tranquilo que depois a gente vai colocar a mão na massa para assistir, para realmente criar um agente, instalar uma VPS, instalar o N8N, criar um agente de IA, integrar com o ChatGPT via API, instalar um webhook, e aí você vai lembrar de tudo que eu falei aqui, vai falar, putz, verdade, aqui é o cardápio lá do Paris 6, aqui o webhook é a campainha, então vai ficar muito mais fácil de você entender. Sobre os custos, quanto custa, a gente já viu ali o Droplet, né, que seria a VPS, né, quanto custa ter aqui um servidor. Eu coloquei aqui de 8 a 20 dólares, que aqui a gente viu, né, tem de 6 também, são esses, basicamente esses iniciais aqui, de VPS. Tem VPS mais baratas, eu coloquei aqui o preço da DigitalOcean, porque é onde eu indico, tá? Não é uma regra, mas eu indico lá, porque é o que a gente usa e é o que funciona muito bem, principalmente em questão de segurança. Depois, se você for aluno do Strat Academy, você vai ver isso aí, com certeza, lá dentro do módulo de Firewall que a gente fala. E basicamente é isso aqui, é o custo que você vai ter mensal ali para manter um servidor. Tem o custo de tokens. O que é os tokens, né? Basicamente, quando a gente fala aqui no ChatGPT, quando a gente faz uma pergunta e ele faz uma análise, ele consome tokens. Deixa eu abrir aqui. Tokens. Vamos ver se a gente tem uma forma dinâmica de analisar isso aqui. Aqui, ó. Deixa eu só abrir numa janela nova. Ó, aqui ele vai contar quantos caracteres tem em uma mensagem. Tá vendo essa mensagem que eu mandei aqui, ó? Basicamente seria isso. Ele vai separar na quantidade de caracteres e vai juntar isso em armazenamento de tokens. Então aqui nesse caso, ó, tem 390 caracteres, mas ele consome 79 tokens. Basicamente é uma conta, é um algoritmo, né, que isso aqui faz para gerar, e ele vai trazer isso de forma dinâmica. Depois a gente pode até explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de consumo, que não vai ficar legal. Mas entendam isso aqui, ó. Ele vai contar os caracteres e vai determinar quantos tokens. E aí, em cima desses tokens, a gente tem o custo, certo? Então, vou botar aqui, ó, o custo. Deixa eu ver qual que é o custo do ChatGPT hoje aqui pra gente ter uma noção. Ó, então a gente tem os modelos de linguagem, depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor sobre isso, mas é que seria basicamente a estrutura de inteligência, né, de cada modelo. E a gente vê que tem alguns que tem o custo aqui, por exemplo, ó, 0,1 centavo de dólar por 1 milhão de token. Então imagina 1 milhão de token custa 0,10 centavos de dólar. Por isso que eu coloquei aqui um custo médio de 5 dólares de tokens. Por quê? Porque dentro da OpenAI e outras APIs, outros modelos de LLM, eles têm um custo mínimo. Que é, por exemplo, é o pagamento mínimo que tu vai colocar. Por exemplo, você vai fazer a recarga do teu celular. Vamos trazer para o módulo do celular aqui, certo? Os tokens seriam os créditos que tu vai ter para ligações. Então, X créditos... Cadê aquela imagenzinha? Deixa eu jogar ela para cá. Que seria o quê, ó? X créditos, vamos dizer que você vai fazer várias ligações. Você vai fazer 390 ligações. E essas 390 ligações, elas consomem 79 créditos. Basicamente é isso. Aqui trazendo para esse modo mais simples, o crédito que a gente vai colocar seria os tokens e os caracteres aqui que seriam esse algoritmo seria parte de ligações ali para um celular, por exemplo. E a gente tem um consumo aqui, ó, de 0,10, tem modelos que são mais caros, tem modelos que são mais baratos, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, os minis normalmente eles são mais baratos. Aqui eu estou no Finituning, ó, modelo de Finituning. Reason. Tem alguns modelos que 0,025 por milhão de token de entrada, saída e de cache, né, que seria a parte de estrutura ali. Mas é isso. Então, o crédito mínimo que você consegue colocar, você vai na TIM, por exemplo, você não consegue colocar R$1 de crédito, certo? Você consegue colocar aqui, no caso, 5 dólares. Então, eu coloquei o valor mínimo, só trazendo aqui de forma dinâmica, você não consegue colocar menos do que 5 dólares, por exemplo. Então, é um consumo mínimo aqui, que talvez dure, dependendo do cliente, dure até mais. E as APIs, que seriam o quê? As integrações com o WhatsApp, por exemplo.
Existem APIs que são pagas e existem APIs que são gratuitas. Por exemplo, eu coloquei aqui de 0 a 99 porque a gente vai ver que a gente pode utilizar a Evolution, por exemplo, que é uma API gratuita, e a gente pode utilizar a ZAPI, que é uma API paga, que custa R$ 99 por mês. Como evitar desperdícios no início? Eu coloquei isso aqui só para lembrar de explicar um pouquinho melhor sobre isso, que é o quê? A gente vai ter uma máquina virtual, não vai? Uma VPS que eu expliquei. Dentro dessa VPS, aqui ó, dentro dessa VPS você vai poder instalar um cliente aqui, certo? Uma instância do Net2n, uma instância da Evolution, WhatsApp. O que eu indico? Inicialmente, às vezes dá para pegar uma VPS um pouquinho melhor já e colocar 2, 3, 4 clientes aqui internamente na VPS. Isso é indicado para escala, Elbert? Você indica para escala? Não. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso lá mais para frente. A gente indica fazer uma estrutura de VPS unitária para cada cliente, principalmente em questão de suporte, em questão de problemáticas e tudo mais. Mas inicialmente você pode sim colocar todos na mesma VPS. Então imagina que você está pagando aí $20 por mês, mas esses $20 você tem 4 clientes, 5 clientes. Então você está ganhando aí mensalmente do cliente R$800, R$1.000, está ganhando R$5.000 de 5 clientes aí e está pagando só $20 por VPS. É só uma forma dinâmica aqui de explicar como evitar desperdícios no início, é isso, é colocando vários clientes na mesma VPS. Eu indico que você faça isso no começo, mas depois em escala, quando você começa a ter mais clientes, eu não indico porque, principalmente sobre as questões de segurança e as questões de estrutura. Próxima aula, só para dar um gostinho aqui, a gente vai instalar uma VPS, a gente vai instalar uma API de WhatsApp, a gente vai instalar o N2N, a gente vai montar um agente e depois eu vou ensinar para vocês como é que eu venderia um agente, como é que a gente vende esse agente em um caso real. Então é isso, espero que você tenha gostado, de novo, de forma bem dinâmica, didática, simples e objetiva. Essa é a minha forma de trazer isso. Fiquei muito feliz que você está aqui até o final, você conseguiu assistir, espero que isso tenha te ajudado, espero que isso tenha realmente resolvido algo para você, você consiga ter uma noção de contexto, memória, agente ADA, de forma simples, o que é uma API, o que é um webhook, o que é uma VPS. E a partir da próxima aula vai ser mão na massa. Então a gente vai instalar o servidor, vai instalar uma API de WhatsApp. É muito importante, esteja pronto para a próxima aula para analisar, estudar e aplicar. De novo, que eu falei lá no começo, busquem conhecimento, busquem informações. A gente tem a nossa comunidade dentro do WhatsApp, comunidade Euforia, onde o pessoal se ajuda, onde todo mundo está lá para ajudar. Esse aqui é um curso gratuito, vai ter os comentários aqui, você pode deixar seu comentário, onde a nossa equipe vai estar te ajudando. Vai ter as próximas aulas, muito bacana. E é isso, te vejo aí na próxima aula, até breve.